pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que queremos dividir esse momento em que louvamos a soberania de Deus. Todas as coisas que eu já recebi, tudo que tenho e sou, vieram de ti. O firmamento do céu e a criação, rios e mares vieram do teu mandar, pois tu és Senhor. Reina o nosso Deus para sempre, Ele governa a história, é Senhor. Minha vida pertence somente a Ele. O amanhã eu não temo, Ele é Deus. A tua misericórdia me alcançou. Como tu cuidas das flores, cuidas de mim. Mesmo se a luta chegar, comigo estarás. És meu socorro presente, és minha luz, pois tu és Senhor. Reina o nosso Deus para sempre, Ele governa a história, é Senhor. Minha vida pertence somente a Ele. O amanhã eu não temo, Ele é Rei. Ele é a rocha da salvação, me conduzirá com sua mão. Eu não temerei, pois ao meu lado está. Reina o nosso Deus para sempre, Ele governa a história, é Senhor. Minha vida pertence somente a Ele. O amanhã eu não temo, Ele é Rei. Ele é Rei. Ele é Rei. Ele é Rei. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja habitando em cada coração. Estamos iniciando mais um culto
realizado pela Igreja Batista Nova Vida. Gostaria de ler com vocês um salmo bastante conhecido, que é o Salmo de número 27. Vamos ler apenas 5 versículos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim, para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor. A sua realização buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos eu serei colocado em segurança. Só até aqui. Que Deus possa, neste momento, colocar em seu coração este salmo. Tenho conversado com algumas pessoas, até cristãos, que têm passado por momentos difíceis, sequelas que esse isolamento tem deixado. E um deles é a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo isso nós precisamos colocar diante do Senhor. Porque quando o salmista ele diz aqui que ainda que um exército me cerque, o meu ser não se entregará ao temor. Mas por que ele está dizendo isso? Porque ele está confiando que essa briga, essa luta não é dele, é do Senhor. Não somos nós que temos que brigar contra esse vírus, o Covid-19, não somos nós. É o Senhor. Ainda que a gente ouça informações, noticiários de tanta gente que está sendo acometida por esse vírus, nós temos que compreender que é o Senhor que cuida de cada um de nós. No Salmo 127:1, ele diz também que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Ou seja, por mais que nós tomemos todos os cuidados necessários que nós estamos tomando, mas se o Senhor não guardar a nossa casa, a nossa vida, tudo isso é em vão. É por isso que nós não devemos deixar o medo, o pânico dominar o nosso coração. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos que fazer sim a nossa parte. Temos sim que tomar os cuidados. Mas se o Senhor não cuidar, isso tudo é em vão. Então por que eu vou temer? Por que eu vou me abalar? O salmista ele diz aqui, ainda que uma guerra estoure contra mim, eu manterei a minha fé inabalável. Nós temos que manter a nossa fé no Senhor, confiando que é Ele que tem cuidado de nós todo esse tempo. É Deus que nos sustenta, é Ele que nos livra de todo o mal. E com certeza, no Salmo 96:9 diz assim também, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando nós adoramos a Deus
na beleza da sua santidade. Existe uma alegria inexplicável que ela toma conta do nosso coração e ela cria uma barreira, ela cria um escudo contra esse medo. Contra esse medo que nós somos acometidos a quase todo momento pelas informações que chegam na nossa casa através dos noticiários. Vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, vamos confiar nele, porque é ele que nos sustenta. Senão tudo aquilo que a gente faz não tem sentido nenhum, porque é o Senhor que cuida de nós. Abra o teu coração neste momento e deixe que a beleza da santidade de Deus invada a sua alma, invada a sua mente, o seu coração, não permitindo que esse mal venha entrar, esse mal que é lançado pelo diabo, venha entrar na nossa vida e trazer um medo, com que esse medo logo em seguida venha a síndrome do pânico, venha a depressão. Aí sim nós temos um problema muito sério. Não podemos nos abalar, porque é Deus que cuida de nós, Ele que cuida da sua vida, é Ele que te traz a esperança, é Ele que aumenta a sua fé, é Ele que te traz alegria. E nós somos alegres porque nós servimos ao Senhor. Amém? Que Deus possa encher seu coração de alegria, de confiança. Vamos orar neste momento. Entregue diante do Senhor aquilo que tem te abalado. E Ele, com certeza, vai te ajudar neste momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque cada vez que nós lemos a Tua palavra, Senhor, nós vemos que o Senhor nunca nos deixou. O Senhor está sempre cuidando de nós e que é através do Senhor onde nós somos guardados, protegidos todo o tempo. Só o Senhor, com as tuas mãos poderosas, pode guardar a nossa vida, a nossa casa, nos livrando da maldade deste mundo. Nenhum mal chegará à nossa tenda, quando o Senhor tem cuidado, quando nós depositamos a nossa esperança e a nossa fé no Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita todos neste momento, Senhor, que estão participando deste culto e aqueles que também, por algum motivo, não podem estar participando. Visita, Deus, esses corações. Tira todo medo, todo receio, toda angústia, ansiedade, depressão. Pai, tira o excesso de medo, Senhor, em nome de Jesus, porque nós não confiamos em carros nem em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Obrigado a Deus. Nos ajuda a todo momento, Senhor. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenhamos um excelente culto.
boa tarde. Hoje nós estamos aqui em família para agradecer a Deus, agradecer a vocês. É impossível numerar quantas pessoas se uniram a nós pela vida do Marcos, quantas orações, quantos pensamentos, quantas preces, quantas ligações por dia. Então assim, gente, muito obrigada. Nós não temos de verdade como agradecer vocês por tanto amor demonstrado. E só louvar, pedir que Deus abençoe, prospere, multiplique na vida de vocês e nos colocar à disposição. Em qualquer momento da vida que vocês precisarem, pode saber que tem uma família aqui também, junto com a de vocês. Muito, muito obrigada. O Mar tá bem, as sequelas, né, do tratamento, ele vai continuar fazendo, tá tomando os remédios, se cansa um pouco, não pode falar porque ainda tem tosse, mas ele quer falar. Deixar a todos uma palavra: gratidão. Se eu estou por aqui, eu sou muito grato à oração de todos. Dizer por causa e o motivo das orações de vocês é que propiciaram que eu retornasse. Deus ouviu as orações e permitiu que eu estivesse aqui com vocês. Então, agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a vocês. Obrigada, muito obrigado. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigado. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos os seus agora, nesse culto aqui de louvor, adoração e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nos alegramos. Agora é o momento que nós vamos estar orando, abençoando a sua vida, na sua área financeira, na sua vida emocional, sentimental, em tudo que você necessitar agora. Você é o nosso convidado, nossa convidada para estar conosco nessa oração. Você pode incluir nomes, pessoas, dificuldades, lutas, porque nós vamos estar entregando tudo no altar de Deus agora. Antes, porém, gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio dessa igreja, desse evangelho, a sua generosidade resulte em ação de graças. Esse é um dos motivos de vários que nós temos vindo aqui agradecer a Deus. É pela generosidade dos irmãos que têm abençoado esse ministério, tem contribuído, tem orado e tem participado. Então, receba esse convite para estar junto conosco sempre, porque eu tenho certeza que Deus está sendo glorificado na sua vida. Eu, como testemunho, que estou há 1 ano aqui nessa igreja, eu glorifico a Deus. De tudo que é feito aqui, em primeiro lugar, é para a glória do nome do Senhor. E também é tudo feito de uma forma transparente, porque dessa forma o nome do Senhor é glorificado. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, por esse culto de louvor e adoração a Ti. Graças te damos, Senhor, por estarmos invocando o Teu nome, orando, falando com o Senhor. Senhor, por necessidades, por lutas, por dificuldades, Senhor, tantos problemas, Senhor, mas o Senhor é o nosso Deus, que além de suprir as nossas necessidades, Senhor, é o Deus que nos ouve nos dias de angústia, Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja. Quero agradecer pelos irmãos que têm abençoado esse ministério, de todas as formas, contribuindo, orando, participando, que cada dia mais, Senhor, o Senhor abunde a graça na vida de cada um, de cada família, para que cada vez mais o nome do Senhor seja engrandecido, exaltado e glorificado, não só nessa igreja, mas nas nossas vidas, nas nossas famílias, e todo o povo de Deus possa engrandecer e exaltar o Teu nome. Obrigado por tudo, continua conosco, é o que já te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos, e eu quero neste momento agradecer também ao pastor Alberto Kendi, presidente da Igreja Batista Nova Vida, a todos os ministros, pastores, o pastor Dmitry Buki, o pastor João Carlos Konovalov, o pastor José Luiz, o pastor Elcio Fossa, o pastor Eglon de Moraes, o pastor Silvio Oliveira, o pastor Silvio Martinez, o pastor Wilson Guilherme e o pastor Benedito Geraldo e o pastor Diego Florencio e o seminarista Eduardo Boff. A todos meus agradecimentos pela oportunidade que me concederam de poder estar aqui para falar a palavra de Deus à igreja. Eu quero, neste momento, convidar os irmãos para a leitura do texto que se encontra no Salmo de número 126. O livro de Salmos é um livro de cânticos
em que se encontram narrados através de cânticos escritos por diversos autores, lamentações, tristezas, mas também muitas alegrias. É como a nossa vida. E este salmo que eu quero ler com os irmãos é o salmo que fala de alegria. O salmo de número 126 é o salmo de consolo para os que choram. E o salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo, de número 126, ele é um salmo de cântico, de ação de graças do povo de Israel pela volta do cativeiro babilônico. Quando o povo cativo da Babilônia, o povo de Deus, que estava preso como escravo na Babilônia, foi libertado por meio do decreto do rei Ciro, persa, que havia conquistado o reino da Babilônia. Este, por decreto governamental, ele havia dito que o povo poderia voltar para a sua terra. Parecia que era bom demais para se acreditar. Parecia até um sonho que aquele povo pudesse voltar para a sua terra. Haviam se passado 70 anos de cativeiro, 7 décadas, e com certeza uma geração inteira acabou ficando cativa na Babilônia. E todo esse período de 70 anos fora profetizado por Jeremias e outros profetas daquela época. E o povo recebeu então a notícia de que poderia voltar para casa. Então parecia muito bom para se acreditar, mas era a verdade. Deus usou a caneta do decreto de Ciro Persa para poder libertar o povo do seu cativeiro. E então, esse salmo descreve a alegria com que aquele povo que saiu da Babilônia estava então voltando para a sua terra. Eles começaram a compor e a cantar este salmo, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O retorno dos cativos já estava decretado. Deus usa os reis, Deus usa os soberanos para abençoar o seu povo, porque Deus está acima de tudo e acima de todos. Deus é soberano. O retorno do povo judeu, do povo de Israel, aconteceu em 3 etapas, segundo descreve a Bíblia, no livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. Por volta do ano 538
antes de Cristo, a primeira etapa aconteceu com Zorobabel e uma multidão de quase 50 mil pessoas. E segundo a história, eles andaram cerca de 4 meses por 1.440 quilômetros aproximadamente, para poder chegar na sua terra natal. A segunda etapa aconteceu com Esdras, conforme está escrito no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, no ano 458 a.C. E a última etapa com Neemias, segundo está escrito no livro de Neemias, nos capítulos 1 e 2, no ano 445 a.C. Este salmo se assemelha a um outro salmo da Bíblia, o Salmo 85, que fala também da volta de um cativeiro. Mas o povo estava voltando da escravidão do Egito. Mas é no Salmo 126, meus queridos irmãos, que nós encontramos o júbilo e a alegria que eles estavam sentindo naquele momento, em contraste com o Salmo 137, que era a descrição quando eles estavam chegando na Babilônia. E ao chegar lá na Babilônia, o povo babilônico ainda zombava deles e dizia: canta-nos um louvor, canta-nos um hino. E eles, no Salmo 37, descrevem como nós podemos cantar uma canção do Senhor em uma terra estranha. Este Salmo 137 foi cantado por volta da década de 70 por cantores norte-americanos que compuseram uma canção chamada Rivers of Babylon, muito famosa na época. E ela falava da saudade dos cativos da sua terra natal. E a letra dizia, ou diz mais ou menos o seguinte: quando os ímpios nos prenderam, veja bem, e ainda exigiam que cantássemos, mas como cantar ao Senhor em uma terra estranha? Porém, o Salmo de número 126 já é o contraste, onde o povo se regozija, se jubila, se alegra, porque eles estavam voltando para a terra de seus pais, a terra que Deus havia prometido, e que eles haviam sido levados por causa da sua desobediência, presos para a Babilônia. Agora Deus, pela sua infinita misericórdia, resolve trazê-los de volta. Deus é muito misericordioso, Deus é muito maravilhoso. Apesar de muitas vezes exercer o juízo, mas ele o exerce com graça e com amor, tentando trazer o seu povo de volta à reconciliação, à restauração da comunhão com ele. O povo não havia perdido a esperança, e é muito importante não perder a esperança, não perder a coragem e não perder a fé. No Salmo 126, dos versículos 1 a 3, nos trata sobre o testemunho da restauração deste povo. Trata-nos também, dos versículos 4, da restauração através da oração, onde eles dizem: restaura, Senhor, é uma oração, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E também este salmo, na sua última parte, fala da sabedoria, da integridade e da retidão, quando trata da semeadura e da colheita. Versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Mesmo na dor,
mesmo no sofrimento, no momento de angústia, nós temos a certeza que haverá um final feliz, aqui na terra e lá no céu. Aleluia. O Salmo fala sobre algo muito importante, um destaque de algo extraordinário que acontecia durante aquele trajeto por aquele caminho, o chamado caminho de Negueb. Negueb era uma região árida, seca, mas acontecia algo extraordinário em Negueb. Ou seja, em uma época do ano, a água simplesmente brotava por aquele caminho e transformava aquele lugar deserto, aonde os viajantes, mercadores passavam por ali. Era um vale, e aquele vale se transformava em um rio, onde torrentes de água vinham fluir sobre aquele lugar. Essa região fica ao sul de Berseba. Berseba é a terra do patriarca Abraão. Ficava situada entre o mar Mediterrâneo e o extremo sul do Mar Morto. Ali, naquela região, aconteceu algo interessante, aonde Abraão percebeu uma contenda entre os servos dele e os servos de Abimeleque. E aí lá Abraão reconciliou-se com Abimeleque. E ali, depois daquela reconciliação com Abimeleque, a Bíblia nos diz em Gênesis 21 e 31 a 33, que Abraão plantou tamareiras em Berseba e ali invocou o nome do Senhor Deus Eterno. O Deus de aliança estava ali com Abraão. O Deus da aliança fez aliança com Abraão. A oração desse salmo, nesse versículo, é para que a situação fosse revertida. Aquele povo sabia que Deus transforma maldições em bênçãos, conforme está escrito em Neemias capítulo 13, versículo 2. Deus transforma sofrimento em dor, sofrimento e dor em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz que José foi bênção para os seus irmãos que o haviam amaldiçoado. Deus não tem um poço só de um juramento. Deus tem uma fonte de águas vivas. Em João capítulo 4, versículo 14, Jesus disse: porém aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus tem uma fonte de vida eterna para cada um de nós. O que hoje pode ser secura e deserto em nossa vida, amanhã será uma terra inundada, será uma terra de águas que curam, águas que limpam. Esse salmo contém 3 anotações importantes. E segundo Meyer Pearman, um judeu convertido ao cristianismo, ele diz que estas 3 coisas importantes se destacam no salmo. A primeira delas é a oração. O Senhor conhece, escuta e atende as nossas petições que são feitas sob a sua vontade. 1 João capítulo 5, 14, que Deus atende segundo a sua vontade. A segunda coisa é a confiança. Quem se aproxima de Deus precisa crer, precisa saber que Ele existe. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 e 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia nos exige que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E a terceira coisa, o júbilo, a alegria. Alegria intensa, um êxtase de alegria, um grato testemunho.
Enquanto o povo estava voltando do cativeiro, eles cantavam no caminho daquele deserto, e as nações ao redor ouviam o grito, o clamor e as orações e o louvor daqueles milhares de judeus voltando e cantando, e eles respondiam lá nas suas nações para aquele povo: grandes coisas fez o Senhor a estes. E então o povo de Deus respondia: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por ti, meu irmão, minha irmã. Grandes coisas o Senhor fez por mim e por isso nós podemos ser alegres. Nossa alegria não é uma alegria do mundo, mas é uma alegria que vem do Espírito do Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. O Salmo nos mostra que o Senhor restaurou o seu povo. É importante destacarmos que o Salmo fala de 3 períodos. O passado, dos versículos 1 a 3. O presente e o futuro. Nós temos uma história de salvação para contar. Nós temos uma vida para agradecer, testemunhos para a glória de Deus. Nós temos um presente, e nesse presente se apresenta muitas vezes um desafio que nós precisamos enfrentar. Não desanime, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz em Josué 1:9: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o futuro. Terceiro período é o futuro. O que nos reserva o futuro? Nós temos uma promessa de Deus, uma terra celestial. Jesus disse em São João capítulo 14, versículos 1 e 2: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. O nosso futuro tem um lugar já preparado por Jesus. O nosso futuro também tem uma coroa imarcessível, incorruptível, conforme Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que nos será um dia entregue pelo próprio Senhor. Um dia essas promessas serão todas cumpridas na nossa vida, na minha, na sua, na nossa vida. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. A importância no final desse salmo é continuarmos semeando. Os últimos versículos desse salmo, no versículos 5 e 6 diz: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Paulo encontrou os cristãos em Corinto de forma semelhante, e então os encorajou dizendo: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 58. Vamos continuar servindo a Deus, mesmo diante das dificuldades, das lutas, mesmo chorando, mas vamos continuar semeando. As sementes espirituais lançadas e regadas com oração e lágrimas nunca serão perdidas, meu querido, minha querida irmã. Toda obra espiritual feita com compaixão sobrenatural, não demorará em revelar os seus frutos. Então, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo devido nós ceifaremos, se não desfalecermos. Segundo Meyer Pirman, um judeu que foi convertido a Cristo e um grande escritor do século passado, ele destaca que a jornada do povo israelita é a jornada da nossa alma. As experiências de Israel como povo de Deus, na época do Antigo Testamento, são lições para a nossa experiência espiritual e individual como crentes em Jesus Cristo,
como membros do novo Israel de Deus. Assim como aquelas águas desciam em uma terra seca, sem fertilidade, assim Deus está providenciando uma chuva serôdia para o crescimento do grão que foi semeado, para que produza uma boa colheita. Deus está preparando e enviará a chuva no tempo certo da nossa vida, e teremos uma colheita farta e abundante. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João Calvino dizia, ao interpretar esse salmo, ao escrever sobre esse salmo, neste salmo não há espaço para ingratidão. Ingratidão é o não reconhecimento de que Deus faz tudo por nós, faz tudo em nossas vidas para nos ver felizes. Durante todo o nosso período difícil que estamos atravessando, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, haverá paz no vale. Haverá bênçãos para você, para mim e para todos nós. Nos momentos de crise, lembre-se desse salmo. Nós estamos saindo. Nós estamos caminhando rumo à cidade celestial. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma breve oração agora. Pai, queremos te agradecer pela palavra que o Senhor nos enviou, pelas bênçãos que nós temos decorrentes da nossa vida com Jesus. Pedimos, Senhor, agora que o teu Espírito avive em nossos corações essa palavra e que nós possamos nos alegrar na tua presença. Tira, Senhor, toda a tristeza, toda a mágoa, toda a dor e abençoa o coração e a vida dos irmãos, dos pastores, teus servos, para que semeiem a tua palavra, porque um dia certamente nós iremos ceifar. Nós iremos recolher os frutos desta semeadura. Abençoa o teu povo, Senhor, nos dá uma semana de bênçãos e de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia especial hoje a todas as mulheres. Em nome do grupo de louvor, nós também queremos cumprimentar a todas vocês, dizer que cada uma de vocês é muito especial, muito linda, e conforme nós cantamos no início do culto, cada uma foi criada por Deus, cada detalhe um toque de amor. Então se sinta muito querida e abraçada por Deus. Vamos então nos levantar. E hoje é tempo de festa, tempo de alegria. Vamos cantar, vamos pular, vamos celebrar. Amém?